Salve, salve, pessoal! Esse daqui é mais uma edição de Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas. Eu sou Elton Simões Gomes, colunista e editor do UOL, e eu tô aqui com Diogo Cortiz, meu amigo e também colunista. Como é que você tá, cara? Eu tô super bem, e você? Eu tô ótimo, e hoje a gente E vai hoje? conversar sobre um assunto que renderia uma novela, hein? Oh, Cara, o Google, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, viu parte dos documentos que explicam como é que funciona a busca vazados na internet. E muita gente deu uma olhada ali e notou que talvez o Google esteja mentindo sistematicamente sobre como funciona a ferramenta de busca. Mas a gente não vai dar nenhum spoiler, não. A gente conversa sobre isso daqui a pouco. e a gente vai falar também sobre o futuro da inteligência artificial, que não fica somente nesses chatbots, mas que também começa a ganhar corpo. A gente vai falar sobre como robôs e carros autônomos aprendem e qual que é o nível atual de desenvolvimento tecnológico. Depois de falar do futuro, o Diogo vai falar de um retrocesso. E é o Musk, sempre o Musk, que começou a permitir pornografia no X ou X, Twitter, mas cara. no nosso coração sempre Twitter. Twitter. Bom, fica aí que depois da vinheta a gente conversa sobre tudo isso. Diogo, a gente... Não é novela, mas hoje o dia é de Verdades Secretas. Gostou dessa? Gostei. Pô, Você foi- assistiu? Não. Você não assistiu Verdades Secretas? Pô, você é noveleiro? Não, não sou noveleiro, mas Verdades Secretas não era bem uma novela, né? Era uma série, cara. Ou era uma novela? Não sei se pode ser considerado novela. É uma série. novelérie. Novelérie, isso. A novelérie. Mas a novela que a gente tem pra contar aqui também é de sedução, poder, tramas inacreditáveis, Mentiras. cenas rocambolescas. É tudo isso. É o seguinte. Há poucos meses surgiu no GitHub. Conhece o GitHub, né? Claro. Todo Claro, mundo. todo mundo não. Mas o GitHub é um repositório, né? De código e documentos, Sim. né? Surgiu um arquivo lá que ninguém deu muita bola. Corta para algumas semanas atrás. Um grande especialista em SEO, que é o Search Engine Optimization, o Randy Fishkin, recebeu um e-mail misterioso. Uma fonte anônima mandou para ele situações inacreditáveis sobre o que o Google fazia com a busca, ou seja, como a busca funcionava. Ele ficou muito cético porque tudo que tinha ali, o Google já tinha olhado na cara dele, na bolinha do olho. Apontou o dedo? Na bolinha do olho e disse, Apontou o dedo. apontou e falou assim: "É mentira? Não faz sentido?" E negou. Aí esse cara ficou com a pulga atrás da orelha, mas ele já tinha ouvido coisas ali em audiências públicas do Google, como uma que aconteceu alguns anos atrás, junto ao Departamento de Justiça, em que um grande executivo do Google foi prestar depoimento. Era uma coisa chamada Nave Boost, uma coisa assim. Esses nomes que algumas Big Techs dão, que parece nome de cereal. E ele ficou cabreiro. Aí o cara mandou vários documentos para ele que provavam isso. E aí ele perguntou, mas de onde são esses documentos, meu caro? Aí ele, é do Google. Tá no GitHub. Está no GitHub. Ah, eu imagino a satisfação que esse cara sentiu. Uhum. Eu imagino a satisfação que o Randy Fishkin sentiu ao ver tudo aquilo e falar assim, Agora é agora. É agora. E essas evidências mostravam que a plataforma do Google funciona de uma forma, alguma coisa distinta de como ela vinha conversando, como ela vinha comunicando a todo mundo, né? Mas, antes de tudo, antes de a gente continuar essa novela, é bom a gente entender de onde o Google surgiu. Cara, todo mundo que está conectado na internet sabe o que significa dar um Google. Mas pouca gente sabe de onde ele surgiu. E o que está por trás de tudo isso. Tem uma grande máquina por trás de todo o sistema que faz tudo isso funcionar, né? Mas o Google não construiu isso da noite pro dia, né, Diogo? Não, e é bem legal assim, porque talvez as pessoas mais jovens já conhecem o Cara entregando a idade. já conhece o Google como buscador ali e tal. Mas foi o primeiro buscador que você usou, Elton? Foi o Google? Não foi o Yahoo. Yahoo? Confesso, foi o Yahoo. Yahoo. E o outro brasileiro? Tinha um outro brasileiro, você lembra? Cadê? Tinha o KD. Cadê? Eu não cheguei a usar o KD.
Eu não usei, Não usou o não KD? cheguei a usar. Você usou? Usei KD, usei Yahoo, usei o Alta Vista, que era muito bom. Mas o Yahoo, Se é muito bom, cadê? o que aconteceu, Ai, né? desculpa o trocadilho. Cadê? O que aconteceu, né? Por que o Google é tão diferente? Ou por que ele se tornou tão diferente? Foi porque, cara, o Yahoo antigamente, nessa busca, ele usava tipo lista, você tinha que entrar. Eu lembro que, cara, começou a popularizar a internet, a gente criava blogs, eu criei meu blog, meu site pessoal, minha homepage, e aí eu precisava ser encontrado. Então eu Internet não, Rede Mundial dos Rede Computadores. Mundial dos Computadores. E aí a gente entrava e cadastrava, a gente tinha que entrar nos sites, por exemplo, no Yahoo, e cadastrar nas listas, sabe? Ah, meu site é sobre isso, tá, tá, tá. E aí teve uma outra ideia também de os buscadores, né, começarem a rastrear e aí cadastrar automaticamente, mas a grande sacada do Google está no algoritmo. Todo mundo fala dos algoritmos hoje e tal, mas o grande algoritmo que mudou muita coisa foi o algoritmo do Google que chama PageRank. Por quê? Ele começou a rastrear tudo que tinha na internet e só que na hora que o usuário pedisse algo, ele tinha que entregar o que era mais relevante. E como que ele fez isso? De uma maneira muito inteligente, criando esse algoritmo, né? Que foi justamente um algoritmo que surgiu ali dentro de Stanford, como projetos acadêmicos mesmo, e eles buscaram matematicamente uma forma de criar esse algoritmo para que ele classificasse um documento. E como que eles fizeram isso? A partir dos links. Nos últimos episódios a gente falou bastante sobre links e tal. Então o que eles faziam? Imagina assim, se eu tenho um site e a pessoa busca, sei lá, por uma palavra-chave, tipo Corinthians, supondo, tá? Não sou corintiano, mas... a pessoa Todo mundo tem buscou, seus defeitos, né? todo mundo tem seus defeitos, mas esse não é o meu. E aí a gente busca lá por Corinthians. E aí tem 3 sites que ele poderia trazer. Qual que ele mostra primeiro, qual que ele mostra segundo, qual que ele mostra em terceiro. Isso que eu tô falando é a história do Google. Daqui a pouco a gente vai entrar nos segredos aqui, ou talvez apontamentos aqui, né, sobre o Google. Ele começou a criar uma ideia que foi o PageRank. Ele falava, desses 3 sites, quais são os sites que recebem mais links? Ou seja, quais são os sites que são mais citados? Ok? Só que aí também tinha um problema, que de repente eu posso manipular isso. E aí eles começaram a dar importância para os links. Imagina assim, se eu tenho um portal, sei lá, que está falando sobre o Corinthians, e eu recebo 5 links de portais menores, ele tem um peso. Agora, se eu sou um outro portal e eu recebo 3 links, só que tipo, um dos links é o do UOL, que recebe muitos outros links e é muito relevante, o meu site ganha relevância. Então foi isso que criaram. E aí reorganizou toda a ideia de organização de conteúdo e a gente começou a receber conteúdos com mais qualidade. Só que aí, claro, que tudo mudou de lá para cá. E eles foram usando mais atributos, mais informações para fazer esse processo de ranqueamento, que é um pouco o que esses documentos revelam. Exato. E esse mecanismo de ranqueamento é o que fez o Google ser o que ele é hoje, que é uma grande empresa de tecnologia que fatura bilhões de dólares e essa grana permite que ela invista em outras áreas. E a lógica do mecanismo de busca, se a gente olhar direitinho para as outras plataformas do Google, tá em todas elas. O YouTube tem um grande mecanismo de busca e ele faz com que as pessoas produzam vídeos para serem ranqueados mais no topo quando alguém jogar qualquer coisa, por exemplo, Corinthians goleando o Juventus. Aqui, um exemplo aleatório da minha cabeça. Não existe isso. Não existe porque é difícil o Corinthians jogar com o Juventus, né? Ou no Google Maps, quando a gente quer encontrar alguma coisa perto de casa, ou a gente viaja e vai para algum outro lugar e quer descobrir o que tem naquela região. A lógica funciona da mesma forma. Funciona até assim no Waze, sabe? Toda essa ideia de ranqueamento e de mostrar o que é mais relevante pro internauta, já que a gente está falando dos primórdios da internet, está entremeada nas outras plataformas do Google. E é por isso que esse vazamento é tão extraordinário e ele gerou tanta comoção na comunidade da internet. Porque, além disso, as pessoas começaram a se preparar para aparecer no topo da busca do Google. Tem todo um ecossistema que foi criado em torno dessa ferramenta e das pessoas que se preparavam e se dedicavam a entender
como funciona tudo aquilo. É um mercado, né? Um mercado de otimização, né? Para busca, que era enorme, que tentava achar ali alguns padrões. Coisas que o Google falava, ó, é melhor fazer assim, ou é melhor fazer assado. E aí, pela própria experiência das pessoas, acumulada, de ver a coisa acontecendo, falava, pô, parece que o Google trabalha dessa forma. E aí, muita gente questionava o Google, eu falava, não usa esses tipos de informação, né? E aí, com esse documento vazado, se revelou algumas dessas coisas, né? Uhum, uhum. Tem várias coisas que o Google que foram mostradas nesse documento, como, por exemplo, que a quantidade de cliques e tempo na página afeta no momento, no ponto em que a página vai aparecer no ranking da busca. Isso é muito bizarro, assim, porque é uma informação tão relevante que todo mundo realmente achava que o Google usava como um mecanismo ali de ranqueamento, porque é uma informação importante, né? Quantos cliques tiveram aquele conjunto de páginas. E o Google negava, falava, não é tão relevante, ou a gente não usa tal. E aí, pelos documentos, se viu que é um dos atributos que pode ser, sim, usado no ranqueamento. Né? E o Google o Google negava que usava justamente porque ele dizia que isso ia favorecer spammers, ou seja, aquelas páginas que sabem desse tipo de atributo e criam mecanismos para as pessoas clicarem e ficar mais tempo na página. Ou seja, ele falou, a gente não usa isso, porque Exato. isso vai favorecer spammers. Perfeito. E tem uma outra informação que é relevante, é que o Google negava que usava o histórico de navegação do Google Chrome, que é o navegador. O meu histórico? O seu histórico, né? Ele negava, a gente não usa para fazer o ranqueamento, tal, mas aí se revelou que muitos dos atributos também vêm do próprio navegador, tá? Então, a gente vê que, assim, qual que é o lance, eu acho que aqui, né? É que isso mostra alguns movimentos do Google que não é tão transparente assim. É claro que esses documentos, eles são documentos técnicos, que era interno do Google, que mostra coisas que eram coletadas, que poderiam ser usadas na busca, mas ele não mostra, tipo, não conta toda a história, né? A gente não sabe exatamente como eles usam, né? Mas mostra que, pô, né, não foram tão transparentes assim. Exato, não conta toda a história, mas conta alguma. Por exemplo, nessa questão do histórico de navegação, o que eram coletados eram os cookies do navegador Chrome quando a pessoa estivesse logada ou nos navegadores do Android. O que é muito louco, porque as duas plataformas já são do Google. E mostra como o domínio da empresa é tão grande que ela não precisa se lançar a querer espionar o que as pessoas fazem fora dos domínios dela, porque não precisa. E isso não é uma coisa que está nesse documento, mas é uma reflexão que pode ser feita a partir dos dados que tem por lá, né? Mas tem outros segredinhos. O Google também valorizava textos assinados por um autor. Ou seja, aqueles sites que mostravam textos sem autor, quem escreveu isso? Quem é a fonte? Quem é a fonte? Também tinha uma preferência... Isso até pode ser... Assim, isso a gente até entende, né? Porque, sim, vezes, isso é super compreensível. Esse é um fator compreensível. Toda novela tem alguma revelação que não revela nada. Essa é a nossa. Além disso, o algoritmo do Google dá preferência a conteúdo acompanhado por vídeo. Pô, a gente está acompanhando uma mudança na internet, na migração da preferência do formato, e é natural também que o sistema de busca do Google comece a dar mais preferência para um formato que tem mais apelo. Ou seja, as imagens em movimento do que aqueles conteúdos que são puramente texto, né? Também é outra mudança que é compreensível, ou seja, segredo zero aqui. E você falou do navegador do Google, que é o Chrome, né? De como eles têm acesso e tal. E o mais interessante é que hoje tem vários projetos que mostram que é possível te rastrear sem necessariamente você estar logado em algo, sabe? E sem necessariamente que você tenha um histórico. Você pode apagar todo o histórico de navegação e você não precisa estar identificado, ou seja, tipo, não tem nenhum cookie na sua máquina, sabe? Tipo, você não acessou nada, tal, você apagou tudo que você acessou, não tem cookie, você não está logado, você está usando VPN e mesmo assim você consegue ser traqueado, porque hoje os sites eles conseguem coletar tanta informação por meio do navegador
de configuração da sua máquina, de preferências, de como está a sua resolução de tela, coisas assim que são da máquina, sabe? Atributos da máquina, e eles conseguem te identificar como um usuário único na internet. E se uma máquina for usada por mais de uma pessoa? Aí ele identifica a máquina, né? Ele não identifica necessariamente a pessoa, mas por esses atributos ele identifica qual é a máquina. E aí tem até um site que chama I Am Unique, que vocês conseguem acessar o site, né? E aí, a hora que você acessar o site, ele já vai começar Eu sou único? a ler no seu navegador. Eu não sei, você tem que acessar na sua máquina, mas eu fiz o teste, eu sou único, né? Por conta das configurações que eu tenho, tipo a versão do meu plugin, a versão não sei do que, a resolução de tela, o tipo de processador, eu sou único. E aí teve um estudo recentemente, olha que coisa controversa e curiosa. Um estudo recente que foi publicado na The Web Conference, que é a principal conferência acadêmica sobre o web, que foi publicado por quem? Por pesquisadores do Google. Que eles fizeram um grande mapeamento sabendo quem faz esse tipo de tracking, que tipo de perfis de publicadores fazem esse tipo de tracking, Olha só. usando o Chrome. E aí eles viram que, por exemplo, sites governamentais menos, mas empresas focadas em conteúdo mais. Né? Então tem essa discrepância aí. Só que o mais curioso é que mostra que o Google então ele tem esse acesso, né? E ele usou o próprio mecanismo dele, tudo bem, para fazer um estudo acadêmico, né? Mas que muitos usuários nem sabiam que estavam fazendo parte desse estudo, provavelmente. Né? A imagem que ia nesse estudo era aquela do Homem-Aranha apontando um para o O outro, exato. já que o Google também, conforme esses documentos que foram revelados e foram produzidos pelo próprio Google, também rastreia os registros de navegador. Exato. E aí, mas eu tenho uma pergunta, Elton, que eu fiquei com dúvida, assim, eu tenho algumas coisas e tal. Quem que postou esse negócio? Hein? Será que foi algo interno? Será que alguém que sabotou? Foi um hacker? Cara, Porque acho que tem essa diferenciação que a gente precisa fazer, né? De vazamento e roubo de informação. Eu acho que pode se entender melhor esse cenário, né? A gente... Porque recentemente teve um rolo da Ticketmaster também. Isso. E... É bom a gente fazer uma distinção entre vazamento e exploração de brecha de segurança. O que aconteceu no caso da Ticketmaster foi um hacker que explorou uma brecha de segurança dentro dos sistemas da Ticketmaster e roubou 500 milhão de dados de consumidores. O que é muito maluco, porque a Ticketmaster é uma empresa gigantesca da área de eventos, atua muito fortemente aqui nos Estados Unidos e também lá nos Estados Unidos. Nossa, cara, eu sou internacional, cara. Estamos em Nova York. Lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil. E era de se esperar que a segurança dessa empresa fosse um pouco melhor. Robusta, né? Muito mais robusta. Mas já há um indício de que talvez não seja a segurança da Ticketmaster, e sim do provedor de nuvem da Ticketmaster. Mas isso vai ficar para outra conversa. Mas o que aconteceu de lá com a Ticketmaster foi um hackeamento. No caso do Google, foi um vazamento. Porque não teve um hacker que... foi lá e roubou os segredos, arrombou o cofre do Google e pegou os papéis. Isso ia ser muito bom para nossa novela, né? Mas não foi o caso, né? Que aconteceu. Foi um próprio funcionário do Google que publicou os documentos por acaso. Só que ele não publicou pouco documento. Não é como se ele tivesse uma nota, um bloco de notas, e ele simplesmente tivesse colocado aquilo no GitHub. Ele publicou alguns milhares de documentos, né, Diogo? Parece que foi 2.500, né? 2.500 documentos. 2.500. Caraca, isso é muita coisa. Mas eu achei, o mais curioso é que ele não publicou no GitHub por publicar. Ele publicou com uma licença de uso que permite que as pessoas possam usar, porque ela tem uma configuração de Creative Commons. Acho que é a licença Apache, né? É essa mesmo. É, licença Apache. Ou seja, se amanhã eu e você enjoarmos esse podcast, a gente pode criar um mecanismo de busca que funciona com uns 14 mil atributos que estão naquele documento e que foram criados pelo Google. A gente já vai começar na crista da onda, cara. Já tem um ponto de partida. Ele poderia ter dado mais detalhes, né? Do algoritmo, do código, porque aí ia facilitar mais nosso trabalho. Mas é um bom ponto de partida. Isso ele não facilitou pra gente não, cara. Ele podia ter facilitado, mas isso não rolou não. Então ainda tem segredos que estão escondidos, que talvez a gente possa descobrir em outros episódios. Segredo é aquilo, né? Só sabe quem guarda. Exato. Mas, cara, além disso, esses 14 mil atributos mostraram uma coisa polêmica, sobretudo para a realidade política dos Estados Unidos. Lá, principalmente entre os republicanos, disse que os
donos das Big Techs são muito de esquerda e eles favorecem muito as pautas contrárias aos conservadores, pipi, papapó, tem todo aquele debate. Dificilmente isso é comprovado, mas tem um aspecto que foi vazado que mostra que o Google, de alguma forma, consegue manipular para além de todos esses critérios que, ainda que a gente que sejam secretos, que eles não diziam, são técnicos, mas que eles conseguiriam manipular com base na relevância do momento. Por exemplo, o Google consegue selecionar fontes de informação para aparecer no topo da busca conforme a relevância, e aí essa relevância não é dada por nenhum critério técnico, durante eventos-chave, como ocorreu durante a pandemia e em períodos eleitorais. O que você acha dessa possibilidade que esse tipo de poder permite ao Google? Isso é o que se discute muito, né? De uma transparência maior. Então, esse vazamento do Google, eu acho que como desdobramentos, eles são vários, né? Então, a gente viu que o Google omite coisas, mente em alguns sentidos e tal. Por outro lado, ele mostra a necessidade de ter uma transparência maior. As plataformas precisam ser mais transparentes com os usuários, com a população, com a sociedade de forma geral, para a gente entender o que está acontecendo ali dentro. Porque hoje, todo o nosso fluxo comunicacional, ele vai ser mediado por algoritmo. Não só no Google, mas em qualquer outra rede social. E se a gente não tem um mínimo de transparência, isso pode ser facilmente utilizado para manipulação, para mudança de discursos, para uma influência política, para uma influência comercial. E é um dos fatores, né, que a gente já discutiu isso, dos Estados Unidos, curioso, né, criou, né, o projeto de lei que foi aprovado no Congresso, foi sancionado pelo Biden, do TikTok. Porque além da espionagem, eles também alegam um possível nível, né, de manipulação ali pelos chineses. Os chineses mudam o algoritmo e fazem os Estados Unidos ver só um tipo de conteúdo específico. Então, eu acho que do ponto de vista regulatório, se vai discutir muito sobre isso, né? Muito. E eu fico imaginando, agora com a inteligência artificial funcionando na busca do Google e jogando mais uma camada de opacidade àquilo que a gente já não conhecia direito. E aí é que é a loucura total, né? Porque... É o multiverso da loucura da internet. Porque assim, ele vai estar resumindo conteúdos de links que ele ranqueou previamente, mas a gente não tem essa transparência nessa área de como ele faz esse ranqueamento, e também a gente não tem o entendimento, e aí entender mesmo, né, tecnicamente, como ele vai fazer esses resumos, ou que tipo de viés ele vai ter dentro desse resumo que ele vai fazer, ou muitas vezes respostas que você pode ter mais de uma... perguntas, né, que você pode ter mais de uma resposta possível. E essa é a coisa mais danosa que eu vejo que a gente tem com a inteligência artificial, porque ela tende a dar uma resposta pronta. E ela não entra muito em diferentes pontos de vista. Mas tem assuntos até hoje que a gente não tem respostas prontas. A gente vai ter vários pontos de vista diferentes. Então, como que a inteligência artificial vai trabalhar com isso, né? Tem até um termo, né, que é o NORA, N-O-R-A, que é Not Only Right Answer, né? Que é justamente essa ideia tipo, de você não ter uma única resposta possível. Como que eles vão lidar com isso? Para a maioria dos assuntos que importam na vida, não tem uma resposta única. Não tem. E como que o AI Overview vai fazer isso? Né? Talvez o que se discute muito é que ele está criando uma espécie de uma bolha em cima da bolha, sabe? Porque tem a bolha de mostrar os conteúdos, que, né, tem um livro super famoso e já um pouco antigo, que é o Filtro Bolha, que foi o cara que teve a sacada de entender, o Google ele mostra resultados diferentes para as pessoas, né? E ele cria filtros. Agora é um filtro, né, narrativo, que ele constrói uma narrativa para você. E o curioso é que o Google, até pouco tempo atrás, fugia com todas as forças de virar uma plataforma que produzia conteúdo, e agora ele está abraçando com todas as forças uma tecnologia que faz justamente isso, que gera conteúdo. Mas eu acho que isso é um dos capítulos que a gente vai ver a seguir na novela. Galera, já pensou se a vida fosse uma rede social? Não gostou? Dá um arrasta pra cima. Curtiu? Manda um like. É sobre isso esse quadro que a gente tem carinhosamente chamado de Arrasta pra Cima. Diogo,
nosso Conte. habitué, Conte. nosso habitué Elon Musk, que vem mais aqui nesse programa do que a gente mesmo. Tá sempre presente. Né? Tá sempre Uma presente. entidade sempre presente. Eu durmo e sonho com ele. Eu não, graças a Deus. O que denota muito Eu sobre a minha sonhei- saúde mental. Eu sonhei esses dias, cara, foi triste. Ontem eu sonhei a noite inteira que eu tava trabalhando num problema que eu precisava resolver. E aí eu acordei, não tinha resolvido o problema e descobri que eu tinha que trabalhar de novo, sabe? Pô, nem no sonho a gente tem mais descanso nessa vida, mas tudo bem. Mas eu vou falar sobre Mas alguma conte. coisa que é o sonho de muita gente. Talvez não o nosso sonho, mas é o sonho de muita gente. É. Recentemente, o X, antigo Twitter, e Twitter nos nossos corações, mudou os termos de uso. Termos de uso são aquelas políticas que ninguém lê, mas a gente tem que respeitar para conviver nesse tipo de rede social. É a regra do jogo. É a regra do jogo. Mudou as regras do jogo e passou a permitir pornografia. Passou a permitir explicitamente. Aí você vai me dizer, mas antes eu já via pornografia, já via pênis pulando na minha cara, peitos e bundas, mas isso não Você era nunca permitido. clicou numa hashtag pra ver um assunto do momento e de repente apareceu um pornozão na sua Em frente? todas elas. Então, Em todas elas. já rolava, né? Já rolava. Só que agora, antes a regra do jogo fazia com que isso virasse um cartão amarelo. Agora, isso daí é um lance comum, nem entra VAR para avaliar nada, segue o jogo, tá valendo. E isso parece que é um dos planos do Elon Musk de consolidar a sua visão de liberdade de expressão. E é sobre isso a Arrasta Pra Cima de hoje, Diogo. Essa bucha. A gente vai de arrasta pra cima ou vai de like sobre essa visão um pouco torta do que o Elon Musk tem de liberdade de expressão? Tá, então vamos lá, vou refazer a pergunta. O arrasta é pra visão de liberdade de expressão do Elon Musk e não pro pornozão rolando na plataforma, é isso? Por quê? Você daria uma arrasta pra cima Não, pro pornozão? não, eu quero saber qual que é a pergunta, entendeu? Até pra audiência não me julgar de maneiras esquisitas. É sobre a visão do Elon Musk de liberdade de expressão. Tá, Seja então- lá o que isso quer dizer na boca desse Isso. cara. Tá, eu vou de arrasta pra cima, porque é uma liberdade de expressão meio torta. Mas liberdade de expressão que não é tão libertária, assim. Eu lembro de um caso específico que ele ficou super nervosinho e tal, que foi, acho que numa final do Super Bowl do ano passado, que acho que o Biden teve mais likes e retweets do que ele. Aí ele mudou o algoritmo, não foi? Pra que ele possa ter relevância maior e tal. Teve esse babado aí, cara. Então, assim, é uma visão esquisita, né, de liberdade de expressão que ele tem, que ele apresenta. Ele, inclusive, traz um olhar de censura para alguns grupos, um abafamento do discurso político que ele não gosta, das pessoas que ele não gosta. Então, eu vou de arrastar para cima. É muito curioso porque o Twitter nasceu com uma das visões mais bonitas que tinha da internet, de conectar as pessoas de uma forma muito mais ágil e onde elas estivessem, porque ele aproveitou a ideia das mensagenzinhas curtas e tal. E os fundadores do Twitter tinham uma visão muito humilde sobre o que eles tinham feito. Eles até não diziam que eles tinham criado o Twitter, eles diziam que eles tinham entendido como funcionava o espírito do tempo. Você viu, eu tô chique hoje. Nossa, gastou. E consolidaram numa ferramenta, ou seja, eles não eram os criadores. O Jack Dorsey tinha uma visão bastante humanitária nesse sentido. Tanto é que o Twitter, até pouco tempo atrás, e eu falo do Twitter, não é o X. X é outra Não, coisa. é Twitter, cara. O Twitter, ele tinha um dos controles de ferramenta e um dos graus de abertura dessa plataforma mais evidentes de todas as outras. Nem o Facebook, nem o Instagram, nem o TikTok, nem o Telegram passavam perto do controle de governança que o Twitter tinha. Mas assim que o Musk entrou, a coisa mudou. E o Musk só comprou o Twitter justamente porque ele olhava essa plataforma e ele achava que ela era contra conservadores, porque tudo que entrava por ali, tudo que era tweetado e tinha um viés conservador, na visão dele, era derrubado, era censurado. Vários expoentes dessa linha ideológica foram banidos do Twitter. Aconteceu isso com o Trump, por exemplo. E aí ele comprou para mudar esse jogo. E ele está fazendo isso. Só que o que ele está aplicando é a ideia dele de liberdade de expressão. A gente não colocou no arrasta, porque é um assunto meio gore, né? Mas apesar de as regras não terem mudado para violência explícita, muita gente está reclamando de que está surgindo vídeos né? violentíssimos
estão E circulando. explícitos, como cabeças decepadas, barriga sendo esfaqueada e saindo as tripas para fora, Uhum. apologia ao suicídio, até abuso de animal tá rolando lá. Se essa for a visão, você imaginou, né? Nossa. Se essa for a visão de liberdade de expressão do Elon Musk, não tem como não ir de arrasta para E tem cima. mais acho que um outro fator também que eu adiciono rapidinho, que o Twitter antes, pré-Elon Musk, ele era uma das maiores fontes de dados para estudos sobre redes sociais, sobre comunicação, sobre comportamento no universo digital, porque tinha uma API e a API permitia então que pesquisadores coletassem os dados por hashtag, por usuários, criassem mapas, entendesse como se dava conversação sobre um determinado assunto e tal. E o que aconteceu? O Elon Musk fechou a API. Hoje existe um mecanismo também via API, mas é super caro, o que restringiu o acesso de quase todos os pesquisadores, né? Então, uma liberdade de expressão também que dificultou o acesso livre para pesquisadores, acadêmicos, cientistas. Só arredondando uma coisinha, e é uma liberdade de expressão que torna o ambiente da internet mais insalubre para pessoas que não têm tanta experiência para driblar alguns dos obstáculos que tem na internet, algumas das coisas que não são tão legais assim. Não custa lembrar que a idade mínima para ter um perfil no Twitter é 13 anos, Isso. Pela lei, né? o que é bastante chocante. Mas a gente deixa o arrasta para cima para trás e aí a gente volta depois da vinheta para falar sobre o que vai acontecer daqui para frente. Então a gente volta nesse quadro para falar sobre futuro. Futuro de uma tecnologia que está todo mundo falando, que é inteligência artificial. E, Elton, você usa bastante ChatGPT, você falou, ferramenta de criar imagens, você usa redes sociais, então você está usando inteligência artificial, mas tudo isso está no universo digital, desmaterializado. Mas o próximo passo da inteligência artificial é uma inteligência artificial física, que vem se chamando de Physical AI, que é a ideia de você construir robôs que conseguem se mover de uma maneira autônoma, se movimentar de uma maneira autônoma, que consiga conversar, né? E aí você pode usar justamente essas outras ferramentas de LLMs, né? Dos modelos de linguagem, e carros autônomos ou robôs inteligentes, e tudo isso tem uma empresa que está investindo muito, que é a NVIDIA. Cara, quando você falou Physical AI, eu pensei que era uma AI que funcionava na academia. Poderia, né? Poderia ser. Cara, você já viu, puta, eu vi esses dias, um vídeo da academia para mulheres da década de 60? Eram umas maquininhas que ficavam mexendo. Você nunca viu? É um vídeo preto e branco, circula nas redes sociais. Depois pesquisa aí, você também pesquisa aí em casa, que você vai ver. Tipo, é tipo isso, é como se fosse não era robô, mas era a maquininha que ficava mexendo, tá? Então a pessoa não precisava fazer muita coisa, sabe? Claro que não funcionava, né, cara? Sim. No pain, no gain, cara. A gente já sabe disso. Mas é isso, né? Uma próxima onda que tá sendo, cara, tipo... E são ares que vêm da China, né? Da China? Da China. Conta pra mim. Conta pra mim esse ar que tá vindo da China. O Jensen Huang, eu falei o nome dele certo? Jensen Huang. Jensen Huang, o CEO da NVIDIA, fez uma apresentação sobre o que ele está imaginando que vai ser o futuro da inteligência artificial na Computex, que rola em Taiwan, por isso a China. Agora você criou um problema diplomático aqui. Você sabe, né? Aí, por isso que eu perguntei. rapaz, Da China? Você me deixou vestir essa saia justa. Eita. Não, você que se colocou, cara. Falou que o bagulho veio da China. Agora assume aí. Mas continue, conte para nós. E nesse evento, ele apresentou uma visão da NVIDIA que vai justamente no sentido do que você trouxe do Physical AI, que não é a inteligência artificial das academias, mas é uma inteligência artificial que compreende as leis da física e entende como os corpos se movimentam e como eles têm que superar algumas coisas, alguns imperativos para se mover. E nessa apresentação, ele mostrou alguns dos robozinhos que a NVIDIA já está abastecendo, que, por enquanto, parecem muito com os robôs que a gente foi educado a pensar que são robôs. Mas ele fez uma declaração que lembra muito aquela do Steve Jobs, quando ele lançou o iPhone, que ele falou que era um computador.
era um sistema de internet e era um sistema de comunicação móvel. Uhum. Tudo num só. Ele falou que hoje em dia a gente está acostumado a usar computadores em que a gente pode teclar, a gente está acostumado a usar computadores e robôs que estão no nosso bolso, mas a gente não está acostumado a lidar com robôs que andam ao nosso redor, ou tem uma outra visão de robô. É mais ou menos por aí que eles estão pensando esse futuro da IA, né? Exato. E aí, isso passa por um processo do próprio treinamento de robô. Porque, assim, existe um negócio, não sei se você já ouviu falar, poucas pessoas ouviram falar, mas, assim, tipo, na academia se discute bastante, que é o paradoxo de Moravec. Já ouviu falar? Moravec é uma pessoa? É um pesquisador. E aí, o que diz o paradoxo de Moravec? É que, por exemplo, é mais fácil a gente criar um sistema que vai desenvolver habilidades cognitivas humanas do que um robô que se movimenta de uma maneira muito mais fácil como nós. Né? Esse movimento físico, humano e tal. Então tem um paradoxo aí, porque parece que a coisa manual é mais simples, menos sofisticada do que a coisa cognitiva, certo? E aí o paradoxo de Moravec mostra isso, que no processo de desenvolvimento tecnológico parece ser ao contrário. Então é mais fácil eu fazer um chat que saiba conversar, como o chat GPT, do que um robô que consiga cortar o cabelo bem. Você já foi a algum lugar que tenha um corte de cabelo feito por robô? Não, porque senão muito provavelmente eu não estaria aqui. Então, ou as minhas orelhas não estariam aqui. Então esse é o paradoxo de Moravec, cara. Fazer essa parte de robótica é muito complicada, porque o movimento é difícil, você tem leis da física, como é que ele vai pegar um objeto? Ele vai pegar o objeto e vai fazer com uma força, e aí o objeto pode voar se for muito leve, ou não vai sair do lugar se for muito pesado e tal. Então a NVIDIA está investindo muito nesse processo de Physical AI, né, que é justamente isso. Pensar em como treinar essas próximas gerações de artefatos tecnológicos, de robôs, etc., que vão se comportar no mundo real. Uhum. E aí ele vai aprender as leis da física, né? Como a gente aprendeu na escola, aquele sofrimento, né? Não foi tão... Todo mundo passa por isso e os robôs agora vão ter que passar por isso. Mas é interessante como que eles aprendem isso. Eu acho que tem duas coisas. A gente aprender formalmente as leis da física e aprender a lidar na marra, na prática, quando a gente é bebê e vai crescendo. E vai entendendo o mundo. Como funciona a gravidade. Isso. Qual foi a primeira vez que você se tocou que a gravidade exerce alguma força sobre você? Essa força estranha. Cara, sei lá. Essa pergunta que você faz, nem você sabe. Você sabe? Você lembra? Nossa, eu tive um insight. Se eu soltar minha madeira, caiu no chão. Cara, não. Claro que não. Eu só tô devolvendo a saia justa. Então, assim, mas é isso. E acho que você trouxe um ponto importante. Que tem uma coisa do conhecimento explícito, certo? Então, tipo, a gente aprende na escola que a gravidade, tararara, só que a gente vive a gravidade, a gente experiencia a gravidade e a gente aprende com a nossa experiência. Então, quando a gente está falando do universo de inteligência artificial, a gente tem que entender que tem um aprendizado que muitas vezes é explícito e tem muitas vezes o aprendizado que ele é tácito. O que é aquele conhecimento tácito? É aquele conhecimento que a gente não consegue verbalizar de uma maneira tão simples. Ele tem que ser desenvolvido com a troca, com a experiência, né? E isso leva tempo. Então, que adianta eu programar um robô explicando o que é a gravidade, o que são as leis da física e tal? Ele precisa se comportar. E é isso que a NVIDIA está apostando tanto, né? Que é um tipo de aprendizado que é o aprendizado por reforço. Que é isso, eu coloco o robô para interagir e ele vai aprendendo com os erros. Tem vídeos sensacionais no YouTube, antes mesmo desse projeto da NVIDIA, tem um que é muito legal, que é o robô aprendendo a virar uma panqueca. Sabe aqueles braços robóticos? E é isso, você vê, a primeira tentativa. O que é explicado para ele é o que ele pode fazer, os movimentos e tal, e qual que é o objetivo. Chegar, né, na panqueca virada. Então ele tem uma frigideira na mão, tem uma panqueca que não é uma panqueca de verdade, mas é tipo de um papelão recortado lá. E ele vai. A primeira tentativa, o bagulho sai voando. Pum. Aí ele fala, então não posso jogar tão forte. Força demais. Certo? Então ele se reconfigura e fala, joguei forte demais. Então aí a segunda vez ele nem mexe, tipo, faz um negocinho, o negócio nem sai. Ele, mas aí foi fraco demais. E aí você vai fazendo isso 1000 vezes, 2000 vezes, 100.000 vezes. O robô e ele aprendeu? vai aprendendo. Claro, vira perfeitamente, melhor que nós. Esse curso tá disponível na internet aí, Tá de fazer disponível. panqueca? Eu queria fazer ele, pô. Então, e é isso. Então esse é o aprendizado por reforço, né? E aí a NVIDIA, o que ela fez foi uma sacada interessante, que foi combinar
o universo digital com o universo físico. Então ela criou uma plataforma, né, dentro da NVIDIA que simula a física do mundo real, sabe? Ele fez como se fosse gêmeos digitais, né? Esses gêmeos digitais é um termo para tipo copiar coisas do mundo real para levar para o mundo digital para que você possa fazer simulações. Sim. E lá você vai conseguir desenvolver e treinar robôs que vão ficar se comportando ali, subindo escada, pegando objetos, tudo né, criado nesse universo digital com propriedade física para que ele possa aprender. E aí isso depois pode ser mais facilmente replicado com pequenos ajustes para o universo digital. Um aspecto que me bateu agora do que a gente está falando é que, para além do robô compreender as leis da física e entender como interagir nesse mundo que respeita essas leis da física, se tem uma lei que o mundo respeita, é essa, né? Ele tem que fazer ele tem que entender as instruções que ele recebeu e agir de uma forma autônoma. Autônoma. Perfeito. Esse também é um outro aspecto desse futuro da IA física. Exato. Porque além de sacar que se ele deixar um copo cair, a gravidade vai puxar aquele copo para baixo e vai fazer com que ele se espatife no chão, ele tem que entender que ele tem que agir, dar conta de uma tarefa com o que ele aprendeu a respeito do mundo e resolver alguns probleminhas internos até chegar à solução final. E isso me faz lembrar um desafio que o Steve Wozniak propôs. Steve Wozniak é um dos fundadores da Apple, do lado do Steve Jobs, e ele disse que ele só vai achar que a inteligência, ele só vai acreditar de fato que a inteligência artificial é inteligente mesmo quando um robô conseguir fazer para ele um café. E não é um café de máquina, né? Não dá um café coado e o café ficar bom. É um bom desafio, né? É um bom desafio. E é isso, assim, tipo... Cara, hoje tem vídeos, assim, mostrando tudo bem. É vídeo demo, aí a gente pode dar uma pequena desconfiada, mas de robô pegando ovo, fazendo omelete, dobrando roupas, né? Bom, vamos ver, é vídeo demo, mas eu acho que num curto prazo, eu acho que os movimentos, o entendimento vai ficar mais sofisticado. E a partir, né, do momento que a gente começa a ter essa sofisticação, e aí os robôs começam a estar mais inseridos na sociedade, a gente vai ter vários desafios éticos para pensar também. Antes de a gente falar dos desafios éticos, eu acho que a gente podia discutir um pouquinho, é importante que a gente discuta um pouquinho, como que os robôs percebem o mundo. Porque se a gente parar para pensar, a ideia que a gente tem de percepção é, como você trouxe o conceito de tácito, é tácita. A boa parte das pessoas observam o mundo e recebem os sinais desse mundo por meio dos sentidos. Isso. Da visão, da audição, do paladar, do tato, do olfato. Isso é processado dentro da nossa cabeça. A gente toma uma decisão, que a gente não sabe muito bem como essa decisão é feita. Dispara-se um sinal dali e aí o nosso corpo começa a se mover de modo que a gente consiga cumprir aquela missão. Só que uma máquina não tem nada disso. Eu tive recentemente em Vitória, no Espírito Santo, que tem um polo de desenvolvimento de veículos autônomos. É veículo que dirige sozinho. E é muito louco como eles pensam os veículos autônomos, porque eles começaram a pensar em desenvolver esse tipo de tecnologia por meio da curiosidade, querendo desvendar como é que o cérebro humano funciona. E aí o caminho que eles estão percorrendo é ao desenvolver veículos autônomos. E aí é muito louco como eles tentam replicar a apreensão do mundo por meio de sensores. Tem o LiDAR, que é um tipo de radar que libera um laser, e aí a luz bate nas coisas, volta, e aí a máquina vai entendendo o que tem ao redor dela. Com profundidade. Que é algo que o Tesla não tem. Eu vou chegar lá. Tem o GPS, que mostra um posicionamento, ainda que não tão preciso. Também tem as câmeras que trazem uma imagem que a máquina tem que processar, e o segredo é como esses veículos colocam tudo numa mesma plataforma para tentar replicar o jeito como o nosso cérebro funciona. Mas se você está achando que isso é complicado, até agora eu só falei de como ele depreende o mundo. E aí, a partir daí,
os algoritmos de inteligência artificial tentam entender como que o que está ao redor interage com a máquina, ou seja, como que um ser humano geralmente se comporta quando ele anda do lado de uma rodovia. O que ele faz antes de sinalizar que vai atravessar uma rua? O que um cachorro faz? O que um passarinho faz? O que as várias entidades que a gente tem no mundo geralmente se comportam para o veículo se entender o que ele vai fazer. Uma das coisas muito engraçadas que aconteceu foi que a gente estava andando num caminhão, um caminhão que dirige sozinho. E ele estava andando devagarzinho e tal. E aí, em algum momento, a gente ficou parado, uns 2 minutos. Eu falei, pô, o que aconteceu? Faltou gasolina? O veículo é autônomo, mas não tem gasolina? O que está acontecendo? Era elétrico, tudo bem e tal, não sei o que. Ele falou, não, cara, é que tem aquele sujeito... Ele apontou para fora do caminhão. É que aquele cara ali, ele tá parado na frente da faixa de pedestre. Então, e o caminhão entendeu que ele vai atravessar. Que ele vai atravessar. E a gente tá esperando qual é a decisão que ele vai tomar. Porque aí o caminhão vai reagir ao que ele vai fazer. E aí, assim que o cara deu 2 passos pro lado e sinalizou que ele não ia atravessar a rua, o caminhão fala assim... Não falou, né? Mas o caminhão... Opa! Vou atravessar. E aí ele continua andando. Isso é um caminhão que tem algumas rodas e pode fazer uma quantidade de movimentos muito específica. Agora eu tô imaginando um robô que tem várias articulações, vários membros. Imagina a dificuldade disso. Você viu o novo robô? Achei muito legal o comercial da Boston Dynamics. Que é um robô que, assim, eles falam, pô, mas se a gente tá falando de um robô, ele não tem as restrições que o humano tem. Porque todos os robôs que a gente vê, geralmente imitam o humano, sabe? As mesmas articulações. E aí ele pode fazer todas as articulações possíveis. Sabe o que é isso? É viés de programação. E aí ele sai... Tanto que o comercial, o vídeo, né, demo, mostra ele se desenrolando total conta. Parece um exorcista, assim, sabe? As costas e tal, mas ele não tem essa manipulação. Mas é isso mesmo que você trouxe, Elton. Assim, a gente, né, configura e desenvolve a tecnologia, primeiro para ela tentar enxergar, entender, escutar o mundo por meio de sensores, atuadores e tal. E depois é como a gente processa isso para que esses sinais virem uma tomada de decisão. E é muito difícil e muito complexo, e vai ser a grande questão, porque muda, né? De país para país, de cultura para cultura, e às vezes um único elemento muda toda a regra do jogo. Então, logo que começou essa discussão sobre carros autônomos, provavelmente o que você fez de andar de caminhão foi num ambiente mais controlado, né? Sim. Não foi no meio da cidade. Por quê? Até porque no Brasil não pode fazer isso. Então, porque assim, quando você vai para um ambiente amplo, que a gente chama in the wild, a terminologia, ou no universo que seria mais orgânico de como as coisas funcionam, essa confusão toda. Na loucura, muita coisa pode acontecer. Do tipo assim, cara, coisa simples. Tem muita gente que é da área de segurança que investiga ataques adversariais, que é tipo assim, como eu engano a inteligência artificial. Do tipo assim, eu colo um post-it na placa stop. E aí a inteligência artificial entende aquilo como uma outra coisa, sabe? Então são vários fatores que no mundo real isso vai dar tilt, né? Vai dar tilt. E aí assim, por isso que hoje a gente tem um roadmap. Você falava de carros autônomos, em 2020 já vai ter carro 100% autônomo, mas a gente não chegou no nível 5 ainda, né? Vai demorar um tempo. E aí recentemente eu vi um videozinho, cara, muito legal do Tesla. Por isso que eu falei do LiDAR, né? Que era uma pessoa andando numa estrada, tava aquele anoitecer bonito, assim, sabe? E aí tinha a lua. A lua tava lua cheia, assim, amarelona, sabe? Bonitona, assim, bem na frente, assim, da pessoa. E aí o Tesla começou a apitar. O quê? Farol amarelo, farol amarelo. Porque é justamente isso, né? O LiDAR, ele trabalha bastante com a questão de criar profundidade. E a Tesla, justamente basicamente por ter um alto processo de engenharia, para achar que o LiDAR é muito custoso e tal, ela investe mais em câmera. E aí, câmera é difícil você conseguir ter profundidade. Então, ele viu ali a bolota amarela, que era a lua, maravilhosa, e ele achou que era o farol, né? E ele ficava piscando, assim. Então, esse vídeo está circulando bastante. Foi bom você citar a Tesla, porque os carros que a Tesla faz são semi-autônomos, mas não sei por que cargas d'água, acho que eu sei. Eles são vendidos como automáticos, ou seja, como autônomos.
E isso já traz algumas das questões que a gente vai enfrentar no futuro, quando essa inteligência artificial física chegar a outros tipos de robô, que são as questões éticas. Aqui a gente está falando de uma coisa muito... É quase uma terminologia e uma honestidade com ela, mas eu acho que as questões éticas a respeito da inteligência artificial no futuro, principalmente quando ela chegar aos robôs, elas vão ser muito mais profundas que isso. Sim, cara, tem um projeto de mestrado que eu orientei e fez o depósito agora, de um aluno que ele estudou design especulativo, né? O que é o design especulativo? É uma área do design que tenta, assim, criar situações de futuro para antecipar, sabe, possíveis problemas, potencialidades e trazer uma discussão para o hoje, sabe? E então a gente fala que o design especulativo é como se você entrasse numa nave que viaja no tempo, no espaço, onde for, e você vai para um espaço alternativo, um futuro alternativo ou um outro espaço alternativo, pegasse algo e trouxesse para o presente. E você faz uma discussão sobre isso, sabe? Então é uma metodologia, né, de design especulativo. E ele usou design especulativo para entender essa questão com robôs. E ele pegou uma coisa muito simples. Ele fala, pô, robô vai carregar coisa. Como é que vão ser as mochilas para robô? Então ele criou uma marca ficcional, sabe? Que é uma marca de mochilas para robô, só que para fazer uma discussão ética sobre isso. Então ele fez um app que você escaneia, e o app ele é um protótipo funcional, então você escaneia a máquina, e aí você começa a configurar o que o robô pode fazer com a mochila. Do tipo, o robô sempre tem que deixar um humano fuçar dentro da mochila ou não, sabe? O que tá dentro da mochila pertence a quem, entendeu? É muito legal porque você vai trazendo várias discussões que é justamente isso, né? Como que a gente vai se comportar com um outro elemento aqui, nosso amigo robozinho, né? Que vai ter diferentes configurações éticas e sociais, né? De empresas privadas, enfim. Então... Essa é uma discussão ótima, mas a gente deixa para os próximos episódios, porque a gente encerra a conversa por aqui e a gente está se aproximando do final do programa, mas antes a gente tem um quadro novo. Bom, Diogo, esse é um quadro que a gente já queria fazer há algum tempo, que são as dicas da semana. A gente queria contar um pouquinho mais sobre o que a gente está vendo, ouvindo, assistindo e lendo. E você sempre me aluga falando que eu tenho que ver tal coisa, aquilo outro, né? Não, eu pego dicas com você também, então... E qual que foi a dica que você me passou recentemente, para você compartilhar com o pessoal? A dica que eu tenho é um filme que está na Netflix, é o Atlas. Atlas. Que mostra... É um filme... Eu assisti depois que você falou. E dirigido pela Jennifer Low. O que você achou? Cara, gostei, assim. Gostei, nota 2. Gostei, nota dó. Não, cara, esse negócio de avaliação é fogo. Eu fui comprar um tênis, sabe? Uhum. E aí eu queria ver se ele era bom, tá? Aí eu entrei nos comentários, né? E a pessoa, tênis ótimo, duradouro, qualidade excelente, chegou no prazo, aí tinha as estrelas, 5 estrelas e embaixo tinha um negócio em vermelhinho, né? Não recomenda a compra. Ué? Você fala, caramba, a pessoa não soube usar a interface, né? Mas tudo bem. Mas esse filme traz a Jennifer Low como produtora e também como protagonista, e ela é uma analista num mundo em que a interação entre inteligência artificial e humanas é tamanha que a inteligência artificial já consegue conviver entre as pessoas e até se parecer com as pessoas, e elas estão chegando num ponto em que elas têm uma interação biológica com as pessoas. Simbiótica, né? Simbiótica. Você e a máquina se misturam, né? A ponto de começarem a discutir se ela não virou uma nova espécie biológica, por assim dizer. A trama é meio rocambolesca, tem dramas de família, parece uma novela. Se fosse uma novela, eu ia achar bem legal, hein? Olha, uma noveleri. Mas eu gostei porque ela mostrou uma outra possibilidade de interação entre humanos e máquinas. Não foi muito legal ali, mas não vamos dar spoiler, não. Eu gostei dessa premissa. Não, eu gostei dessa... Mas de 0 a 10, sua nota. Agora a gente vai ter que dar notas. Daqui a pouco você vai perguntar se eu vou de arrasta pra cima ou não. 0 a 10. De 0 a 10 eu dou 5. 5, cara? Você é crítico, hein? 5, você dá quanto? Não, de 0 a 10, você dá 5? Dou 5. Você dá quanto? Eu dou um 6, 7, pô. 6, 7? Foi uma produção boa, tudo bem.
a premissa é interessante. Dou 6,5, vai. Dou 6,5. Eu gostei pela interação, mas... É bem produzida, mas é aquele filme hollywoodiano. Filmes que tentam me fazer chorar por um robô, eu acho coisa demais. Too much, né? Mas e você? Deu spoiler. Não esquece, pessoal, não tem spoiler não. Tô zoando. Eu vou de indicação de um livro que eu li recentemente, que é o Anxious Generation, ou Geração Ansiosa, tá para sair no Brasil, né, a tradução. Sai quando? Sai quando? Em julho ou agosto. Tô ansioso demais pra você. Sai em agosto, acho que agosto ou julho, como assim. E é um livro do Jonathan Haidt, que é um neurocientista, um pesquisador que eu já conheço há muito tempo, que eu acompanho o trabalho dele, ele é da Universidade de Nova York. Conheço muito porque ele fez vários trabalhos super interessantes sobre moralidade humana e já há alguns anos, assim, quase uma década, ele vem se preocupando muito com a questão do impacto da tecnologia nas crianças, né? Então ele escreveu esse livro em que ele conta, tipo, como que a gente chegou nessa sociedade em que o índice de ansiedade disparou, o índice de depressão entre os jovens está nas alturas, o suicídio está um número alarmante, né? Isso em diferentes sociedades do mundo. E ele associa muito isso à questão do smartphone. E aí eu não vou dar muito spoiler, mas eu escrevi uma coluna pro UOL sobre isso. Então lá na minha coluna eu explico um pouco mais sobre o meu ponto de vista sobre tudo que foi discutido no livro. Mas é um livro muito bom, que eu acho que, apesar de, né, como eu coloquei na coluna, ser um livro que existem críticas sobre ele, né, de outros acadêmicos e tal, é um livro que eu acho que precisa ser lido e ele gera um alerta importante sobre como a gente está criando as nossas crianças com esse universo do smartphone. Então, é um livro bom, dou nota 9,5. Esfregando na minha cara como é que se dá nota. Não tô esfregando na cara, mas você foi muito duro. Vamos esperar os próximos para ver se você muda esse comportamento hostil. Vamos aí. Bom, gente, esse foi o Deu Tilt. Eu sou Elton Simões Gomes. Diogo, e até semana que vem. Até mais, pessoal. Qual?